Seja bem-vindo a nossas conversas sobre epistemologia. Eu sou o José Carlos Rotem. Oi, bom dia, eu sou Flávio Caetano da Silva. Eu e o meu companheiro aqui, o Rotem, nós somos professores da Universidade Federal de São Carlos, atuando na pedagogia e também na pós-graduação. Bom dia, Rotem, como vai? Bom dia, Flávio. Hoje a nossa conversa, ela vai ser sobre epistemologia e educação. E nós temos aí os tópicos que nós vamos trabalhar. Por que estudar epistemologia? Né? O que estamos fazendo quando pesquisamos? Epistemologias e procedimentos metodológicos, a diferença entre informação sobre conhecimento, a experiência socrática e a provisoriedade do conhecimento. E uma última questão: será que é possível conhecer? Existe a verdade? Flávio, eu apresentei aí o esquema como se nós fôssemos bem fielzinhos ao que vamos falar, né? A gente vai falar direitinho, tudo certinho, né? Imagino que não, mas será que a Doce gente... ilusão. Então vamos lá. Flávio, por que a gente estuda epistemologia? Olha, rapaz, que boa pergunta. Eu tenho a impressão que é como a filosofia, sabe? Não serve para quase nada, mas enfim, vamos tentar descobrir para que serve estudar epistemologia. Sabe que quando meus alunos perguntam, você aí, quando você me pergunta por que estudamos epistemologia, por que estamos tendo essas disciplinas, eu digo assim: isso aqui não serve para nada, na dica de nada. E Flávio, se isso aqui não serve na dica de nada, por que a gente estuda epistemologia? Me vem a ideia duas coisas, sabe? A primeira é que a gente tem muito pouco o que fazer. A segunda é que, como a gente tem muito pouco, a gente gosta de, como se estivéssemos sentados à porta de um botequim, tomando uma branquinha e conversando sobre coisas que a gente acha que não tem grande efeito sobre as nossas vidas. Mas você que está assistindo é que vai poder julgar. Uhum. Um pouco dessa ideia de que a epistemologia não serve para nada, Flávio, eu digo a partir de uma conversa com Aristóteles, né, lendo Aristóteles, no qual ele, na metafísica, ele vai dizendo o seguinte: que a ciência, as ciências empíricas, ou conhecimento empírico, conhecimento prático, ele permite que você faça coisas, mas ele não permite que você conheça. Você precisaria ter um conhecimento, que é o caso da filosofia, um conhecimento que vá pensar ou procurar as causas primeiras do conhecimento. E para isso, você não pode estar preocupado com aquilo que vai ser usado imediato, né? Então, quando eu pesquiso um medicamento, por exemplo, se eu tenho, como nós estamos vivendo agora, na época do coronavírus, o conhecimento ele tem que ser muito rápido, muito ágil, tem que trazer uma resposta, né? Tanto que boa parte dos medicamentos que estão sendo investigados, eles são já medicamentos que já existem para para outras doenças. Quando a gente fala de não servir para nada a epistemologia, a gente está dizendo o seguinte: olha, nós não estamos preocupados com a tese que vai ser feita logo à frente, ou a dissertação, ou o trabalho de conclusão de curso. Nós estamos agora discutindo as causas do conhecimento. Como que nós conhecemos? E quais são os mecanismos para conhecer? Aí, você não tem uma aplicação prática de imediata. Mas, efetivamente, a gente pensa a longo prazo, né? A gente está pensando, assim, lá na frente, isso aqui vai te servir muito, na verdade, porque você vai ter uma compreensão de como surge o conhecimento. Flávio, aí a nossa disciplina, ela chama epistemologia e educação. Ela não tem o nome de epistemologia da educação. Por que essa diferença, hein, Flávio? Olha, eu tenho a impressão, Zé Carlos, que
primeira coisa que a gente deve afirmar em relação a essa pergunta é que a epistemologia, dentro da filosofia, é um campo que nos permite buscar as explicações que nós utilizamos para olhar o mundo ao nosso redor, como você disse, para tentar buscar o conhecimento, talvez a verdade, enfim. Agora, quando a gente aplica este tipo de estratégia de busca, vamos dizer assim, ou esse tipo de ferramenta, quando a gente transforma ele em aplicado dentro de um campo, por exemplo, a epistemologia da educação, eu teria que inverter e olhar para os autores que pensam as bases da educação para que a gente possa desenvolver uma estratégia de perguntar por que é que aquelas bases são bases da educação. Isso é diferente quando a gente se coloca num esforço de lançar mão de diferentes hipóteses, diferentes teorias, diferentes de estratégias e esquemas de pensamento de filósofos que nos precederam ao longo da história, né, para aí, diante do que eles colocaram, nos posicionarmos em frente às grandes questões que nós, como os educadores, nos colocamos. Então, a diferença está aí. Para a gente fazer epistemologia da educação, eu tenho que partir da educação. Para nós fazermos epistemologia e educação, eu tenho que considerar uma coisa diante da outra, partindo da filosofia. Uhum. Normalmente, os nossos alunos, nessa ansiedade, né, de pensar a epistemologia da educação, querer a epistemologia da educação, no fundo, eu acho que quando você fala isso, quando você me pede isso, você está querendo dizer assim, eu quero os procedimentos metodológicos. Eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho 2 anos no mestrado, eu tenho 4 anos rapidinho passam, se eu ficar aqui enrolando com essa baboseira de conhecimento, eu não vou chegar lá. Me diga como que eu devo pesquisar, o que eu devo fazer, quais são os procedimentos metodológicos. Sabe que esses procedimentos metodológicos, a busca desesperada por eles, nos fazem não sermos cientistas. Eles fazem nos sermos técnicos, Flávio. Sermos técnicos de pesquisa. Porque muitas vezes, quando a gente pega livros de metodologia, que no fundo eles deviam chamar livros de procedimentos metodológicos, eles dizem lá, como que você faz a entrevista, né? Como que você pergunta? A pergunta ela não deve induzir o aluno, aluno não, mania de professor, né? Não pode induzir o pesquisado. Então, você deve fazer a pergunta de tal forma, aberta, de tal maneira. Quando você vai aplicar um questionário, as perguntas têm que ser feitas assim, assado. Mas ainda, quando você está fazendo isso, você está sendo apenas um técnico, você não está sendo cientista. Né? O cientista é aquele que pensa quais são as bases desse procedimento. Muitas vezes pode até parecer que alguns procedimentos eles possam ser usados tanto lá para as teorias marxistas, como as positivistas, como as da fenomenologia, ou de uma outra corrente qualquer, né? Mas, efetivamente, não é bem assim. Quando a gente pensa no procedimento, a gente tem que pensar antes em você dizer assim, como que ocorre o conhecimento. Por exemplo, assim, se você pegar a visão marxista, você tem que usar o método dialético. E isso compreende você desenvolver todas algumas características da dialética marxista, que é diferente da dialética socrática. Muitas vezes a gente até ouve as pessoas pensando dialéticas
A dialética, falando como dialética marxista, mas, Flávio, no fundo, ele está falando de dialética socrática, porque está exatamente pensando que a dialética é um diálogo, é um desenvolvimento. Meu Deus, que confusão! Será que a gente consegue sobreviver a essa confusão, Flávio? Bom, vamos à primeira má notícia do dia. Não consegue. Alguns se salvam. Você que está nos vendo, portanto, eu não sei, eu tenho a impressão que era melhor você desligar e fazer outra coisa. Mas, enfim, se você resolver ficar, é o seguinte, uma das coisas mais centrais que você já trouxe para a nossa conversa aqui, Zé, é o seguinte, nós queremos fazer ciência, nós queremos fazer pesquisa, ou a gente quer fazer um mero estudo, mais ou menos superficial sobre algo, assim como outras coisas eu já fiz na vida, e como em outros momentos eu também utilizei para consolidar ou adquirir algumas informações, consolidar alguns saberes, e eventualmente chegar a algum conhecimento. Essas diferenças a gente vai tratar ainda. Acontece que quando a gente começa a se perguntar o que eu estou fazendo aqui e por que é que eu estou fazendo aquilo que eu faço, nós estamos começando a colocar o pé no campo epistêmico, no campo epistemológico. Porque nós estamos procurando explicar as bases daquilo que fazemos. E esse fazer, tanto ele é um pensar, um falar, um escrever, um ler, um propor atividades, um silenciar, um negar e por aí vai. Então, quando nós fazemos com aquilo que nós somos por inteiro. Agora, quando a gente para e começa a fazer uma espécie de digressão, nós estamos fazendo uma outra coisa agora. Nós estamos parando, estamos colocando, fazendo, como eles chamam, uma paradinha, um pit stop, e olhando um pouco no retrovisor. Qual é o caminho que eu percorri até aqui do ponto de vista de tal tema? Qual foi a minha formação até agora? Por que eu estudei e me deixei atrair por essa teoria X e não pela Y? Coisas dessa natureza. Por que é que o autor, dentro desta teoria, afirma e se fundamenta sobre tais e tais e tais argumentos, conceitos e ferramentas teóricas, vamos dizer assim? Quando essas perguntas a gente começa a colocar, evidentemente que se a gente está interessado em avançar nelas, que é esse o convite que a ciência nos faz, é um convite para um terreno meio campo minado. Por quê? Porque algumas das certezas, algumas das seguranças que a gente tinha até então, provavelmente serão abaladas. Então, num primeiro momento, e por isso que eu coloquei que era uma má notícia, eu lamento informar, mas ao estudar aspectos da epistemologia, algumas bases seguras, alguns portos seguros sobre os quais você se assentava, eles vão começar a balançar, provavelmente, não é, Zé? Aí até já vai para outro tópico, Flávio, sobre a questão da experiência socrática, né? Uhum. O que é essa experiência socrática? A experiência socrática é mais ou menos algo que eu tive quando eu terminei a graduação. Na verdade, quando eu terminei o mestrado. Quando eu terminei a graduação, minha graduação ela foi na área de filosofia, e depois o meu mestrado também foi em filosofia. Eu terminei a graduação, eu tinha estudado vários textos, lido bastante coisas, né? Até percebia que pensava um pouco diferente das pessoas. Eu achava assim, não, eu sou filósofo, eu sei filosofia, e eu vou falar. E eu sempre, até lembro assim nos meus botequins, né, quando a gente ia lá, com aquela arrogância do filósofo. Né? Então tive aquela sensação, né, de que, porque como eu tinha saindo lá do ensino médio, com minha ignorância, eu tive algum conhecimento durante a graduação.
E quando eu cheguei no mestrado, eu comecei a aprofundar os filósofos. E daí, ao aprofundar os filósofos, o que foi acontecendo? Eu fui tendo a experiência que Sócrates tinha, assim, que ele falava, olha, quanto mais eu estudo, mais certeza que eu tenho que eu não sei nada, que eu sei muito pouco. Né? Então, e daí eu até pensava assim, né? Filósofo, acho que eu nunca vou ser, mas se eu conseguir ser um bom professor de filosofia, aí vai ser legal, né? Aí, pelo menos já estou resolvendo, né? E sabe que essa experiência, ela se dá todo nesse processo do conhecimento, né? Onde a gente vai tendo que ter essa humildade em determinados momentos de reconhecer, nossa, o que eu achava que era, não é mais. E quando eu estou tendo, eu começo a ficar nesse mundo da incerteza, né? De certa maneira dá uma angústia, né? Assim, e tem gente que chega à conclusão de que nunca vai entender nada, Flávio, que nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Eu lembro que tinha uma orientanda que ela falava assim, professor, né? Eu nunca vou conseguir fazer essa tese, né? Assim, ela começou lá a estudar os filósofos e tudo mais, e vai, né? Ia lá atrás do Flávio para trabalhar com o Bourdieu, né? O Flávio ia lá, explicava, ela ia atrás da Cris Fernandes e tudo mais, e ela ia tendo essa sensação que ela nada sabia. Né? No início ela achava que ela era muito espertinha, depois ela foi percebendo que ela achava que, né? De um momento eu falei para ela, calma, né? Você vai conseguir, porque o seu nome é trabalho, você é dedicado. Lembra do caso? Lembra do caso, Flávio? Lembro. Eu se diz, inclusive, coincidentemente, conversando com a minha esposa, eu citava justamente esse caso. Porque é o seguinte, ela era muito simpática, muito educada, acho que a gente não precisa declinar o nome dela aqui, vamos deixar assim por enquanto, mas ela foi, ela veio para a disciplina da epistemologia, anotava tudo, lia as coisas que a gente pedia, as semanas foram passando, e aquele franzidinho na testa, quando a gente estava explicando alguma coisa, ou algum aluno estava apresentando algum filósofo, algum autor, né? Eu percebia que ela estava num ponto que eu gosto muito de conduzir os alunos até ele. Qual é o ponto? Aquele que você olha para si dentro de si mesmo e fala, não estou entendendo absolutamente nada, não sei nem por que eu estou aqui. No Aí, fundo é isso mesmo. José, é engraçado porque eu costumo brincar com os alunos dizendo, escuta, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu escuto pensamento. E aí ela abriu aqueles olhos assim, falou, nossa, será que ele escutou o que eu estou pensando? Né? Eu falava assim, olhando para ela, inclusive, tem gente aqui que está pensando assim, não estou entendendo absolutamente nada. Ela caiu na risada, ela falou, nossa, não é que ele escuta mesmo? Aí eu falei, olha... Sabe assim, que pegando nesse exemplo, diga. essa experiência socrática para ela foi muito boa. Foi. Porque ela, ao perceber que ela tinha dificuldades, que ela não estava sabendo, né? Isso todos nós não sabemos, não era também, não era nenhuma exclusividade dela. Não era que ela era uma pessoa, como o pessoal diz aí, né? Incapaz, burra, né? Não, longe disso, era extremamente dedicada, inteligente, mas teve a sua experiência socrática. E quando ela aceitou a sua experiência socrática, de falar, não, eu preciso, para compreender o meu objeto, eu preciso compreender as bases epistemológicas que eu quero trabalhar. No caso, ela quis trabalhar lá com o Bourdieu, né? Daí ela se aprofundou muito lá no Bourdieu, e mexe, vai, pesquisa, tal, até que chegou um momento que aquilo começou a fazer mais sentido para ela. E depois ela escreveu o texto, e daí ela utilizou toda aquela referência teórica que ela teve,
todo aquele conhecimento que não servia para nada, né? Porque ela precisava estudar o seu objeto, e ela lá estava estudando lá o que Bourdieu fala sobre muitas coisas, né? Daí ela pegou esse conhecimento, que não servia para nada, e aplicou no seu objeto. E aí ela conseguia dialogar junto com o objeto, de um lado o objeto, do outro lado o Bourdieu e outras referências que ela utilizava, e aí ela fez uma tese que, na minha opinião, foi muito boa, muito bem escrita, porque ela aceitou a experiência socrática, aceitou o desafio. Ela soube, né, Flávio, dizer assim: não, eu não sei, e agora eu vou saber. Ela não assumiu a postura socrática como aquele que diz assim: a experiência socrática não é aquela, eu não sei e nunca saberei. Né? A experiência socrática é: eu não sei e quero saber. Essa que é o tchan das coisas, né? Então, é esse o desafio que nós estamos chamando vocês aqui para vocês pensarem o que é esse negócio do conhecimento. Só para depois você chegar e pegar lá e dizer assim, não, me dá a mãozinha, vamos lá trabalhar essa pesquisa, né? Vamos seguir os passos. Aquele que aceita se perder no labirinto do conhecimento é aquele que vai achar mais próximo a saída desse labirinto. Vamos pegar um exemplo de como que as coisas que nos parecem muito simples. Agora vou te cutucar, Flávio, vou fazer você falar bastante aí, hein? Vamos lá. A gente pensar qual que é a diferença entre informação, saber e conhecimento. Flávio, o que você nos diz sobre isso? Há diferença sobre isso? Para mim é tudo a mesma coisa, hein? Só um minuto, Zé. Eu peguei a minha espada aqui. Você vai ver agora esse duelo. Saber, Flávio. O que o saber difere da informação? Veja, por exemplo, olha. Eu tenho uma informação. A Revolução Francesa, ou a queda da Bastilha, ocorreu no dia 14 de julho de 1789. É uma informação. Se eu olhar essa informação, se eu registrar essa informação, se eu decorar essa informação, e no momento em que alguém, vamos imaginar que eu estou numa sala de aula ou numa conversa mais acadêmica, num congresso, num seminário, numa reunião de estudos, alguém aponta para mim e diz assim, olha, nós estamos tratando aqui sobre a Revolução Francesa. O que você poderia nos ajudar? O que é que você sabe que poderia nos ajudar? Prontamente eu diria, olha, a Revolução Francesa foi assim. No dia 14 de julho, houve a queda da Bastilha. Você imagine, você que está me olhando aí, imagine a cara das pessoas nesse momento. Eles estariam fazendo a cara assim. E daí, então, o que é a Bastilha? Por que foi naquele dia? Por que nesse ano? Quem é que foi? O que aconteceu? O que caiu? Viu? E alguém me pergunta, viu, mas só para eu me situar na conversa, o que era a Bastilha? Alguém derrubou ela por quê? Enfim. Aí a informação, aquela informação básica que eu tinha, se eu fiquei apenas com ela e eu tentei transmiti-la da mesma forma que só que para mim foi transmitida dentro de um contexto, eventualmente de uma aula, ou de um texto que eu li, ou alguma coisa que eu assisti, que tinha mais coisas ao redor, certamente. Eu captei aquela informação,
registrei, decorei, gostei daquele negócio, olha, agora eu sei sobre a Revolução Francesa. Não, o que está acontecendo é o seguinte, você tem uma informação, a questão é o que você vai fazer com ela. E uma das coisas importantes sobre a fala do Zé Carlos, agora de pouco aqui, é justamente esse ponto que eu queria resgatar. Qual é o sentido que a gente atribui às coisas, que a gente imagina que sabe, né? Pois bem, essa questão do sentido é importante eu jogar na informação que eu tenho, ou colocar a informação diante dessa pergunta, que vão surgir questões. O que era a Bastilha? Por que naquele ano? Quem que foi que participou? Quais os eventos que levaram a essa tal queda da Bastilha? E por aí vai. Então, a informação por si só, que se apresenta diante de mim, se eu não fizer o exercício de buscar além do que ela mostra em si, o seu enunciado, se eu não buscar sentidos nela, e certamente, a hora que eu buscar sentido, eu vou me deparar com questões, com perguntas, e aí essas perguntas podem me movimentar na produção do sentido. Então, o que era a Bastilha? Bom, a Bastilha era um presídio político onde centenas, talvez milhares de pessoas estavam ali detidas pelo regime monárquico francês e tal, e posso esticar essa conversa no resto do dia, dando informações a respeito disso, juntando outras informações que me ajudem a responder essa minha pergunta, o que era a Bastilha, e me deem sentido, ou sentidos, sobre a minha pergunta, a minha informação original. Então, eu começo como que dissecar a informação procurando os sentidos, mas procurar dentro dela. A outra questão é que, isso lembrando também a parte anterior que o Zé Carlos trouxe, é que não basta fazer sentido, porque ao fazer sentido, eu saio da informação, aquilo faz sentido pelo meu movimento de perguntar, e eu posso dizer que eu constituí um saber. Ah, então, nessa história da Revolução Francesa, tinha um presídio político, o regime era monárquico, eu começo a juntar com coisas que eu já sei, que eu já estudei nos anos passados, e aí os sentidos vão se produzindo para mim de uma maneira que eu chego a constituir um saber. O que é o saber? Quando aquilo que eu me deparo, pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, enfim, pelos meus sentidos, ou pelo meu pensamento, né? Eu ouvi falar, eu pensei sobre aquilo e tal, e começa a produzir sentidos. Então, o saber seria essa informação ruminada, traduzida em termos de qual é o sentido que aquilo tem para mim. Pois bem, daí para o conhecimento vai exigir mais um esforço. A questão agora é se isso faz sentido para mim, se eu tenho esse saber sobre agora a Revolução Francesa para mim passou a ser um evento que que ocorreu dentro ou em relação à monarquia na França no século XVIII, etc, etc. Eu vou começar a desconfiar que não é um evento que ocorreu no dia 14 de julho. Por exemplo, eu seria ingênuo de pensar isso. E outras perguntas vão surgir. Quando eu começar com aquilo que eu sei, ou com aquilo que eu continuar buscando sobre, a partir daquilo que aquela informação me propiciou perguntar e produzir enquanto saber, agora o que eu vou fazer é, eu me permito elaborar em cima do saber que eu adquiri, que eu constituí, e ao elaborar em cima, eu organizo uma maneira de pensar, eu organizo um pensamento, eu organizo um esquema de pensamento em torno daquele tema. Quando eu organizo esse esquema de pensamento, eu consolido o que nós podemos chamar de conhecimento, que é a concepção que eu consegui gerar
eu, na minha condição histórica, nesse tempo que eu vivo, com a minha formação, com a minha maneira de ver as coisas, a partir daquela informação que constituiu aquele saber. Nesse sentido, para finalizar, eu poderia dizer, nós podemos acumular informação, nós podemos acumular e transmitir saber. Informação e saber nós podemos acumular, gravar num pendrive, mandar para alguém. Conhecimento não. Por quê? Porque o conhecimento depende da concepção que eu vou produzir a partir do saber que as minhas informações me propiciaram. Eu queria só fechar, Zé, antes de terminar, com a ideia da experiência que você tocou na sua fala anterior. E eu gostaria de lembrar, como dizia o Heráclito, né? A experiência, como assim? Olha, eu chego à margem do rio, quero atravessar para outra margem, entro no rio, atravesso, dizia o Heráclito. Quando eu chegar do lado de lá, nem o rio é o mesmo rio, nem eu sou o mesmo homem. E nunca mais foi. A gente vai caminhando pelo mundo da ciência, né? E é interessante, né, que informação, saber, conhecimento são termos que pareceriam tão simples, tão iguais, né, Flávio? Pois Mas, é. no entanto, eles são coisas diferentes, né? Até que o conhecimento é algo que aparentemente seria tão parecido do saber, se torna algo diferente, e é algo que, apesar do saber ser subjetivo também, porque depende do sujeito, o Isso. conhecimento é algo mais subjetivo ainda, É. porque ele está relacionado ao como que eu relaborei todo aquele saber que existe aí, né? Esse é um... Por isso, eu posso ter os saberes que o outro tem, mas eu não posso ter o conhecimento que o outro tem. Uhum. O conhecimento que o outro tem é a elaboração dele em cima dos saberes que ele tem. Eu não consigo elaborar porque eu não estou dentro da cabeça dele, eu não tenho a experiência de vida dele. Eu tenho a minha. Uhum. Então, sobre o mesmo saber, há várias possibilidades de conhecimento. E aproveitando esse gancho, Flávio, vamos já para o próximo tópico da questão da provisoriedade do conhecimento. Né? Uhum. Ser, né, que a verdade exista. Né? E parece que até existe. Né? Se for ver bem na prática, a gente utiliza todo um conhecimento que existe no sentido, e olha, até usei um conhecimento aqui, o termo conhecimento um pouquinho diferente do que você utilizou, Flávio. Sim. Essa questão da precisão da fala sempre é uma coisa complexa, né? É. Então, assim, mas o conhecimento, ele também, a provisoriedade dele, ela, no fundo, é uma questão metodológica, né? Se a gente considerar que existe a verdade absoluta e se contentar com o momento que a gente acha que aquilo é verdade absoluta, o conhecimento ele não progride, né? Ele não vai à frente. E é interessante até em relação das questões do aspecto das informações, até a própria informação, ela pode ser algo meio provisória, né? Vou pegar o exemplo aí da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, né? Quando você estava falando, Flávio, eu estava lembrando de um mico que eu paguei. A gente paga mico também. Paga muito. Sempre paga, né? Quando eu fui lá conhecer Paris, a gente foi lá, o pessoal da Revolução Francesa, eles preservaram boa parte daquilo que era do antigo regime, nos prédios, as obras de arte, né? Você vai no Louvre, você vai em Versalhes, é tudo conservado. E eu queria conhecer a Bastilha, né? Pensei, não, a Bastilha é algo tão importante, né? Então eu seria conhecer. E daí rodava por Paris, rodava. De uma hora a gente descobriu a informação. A queda da Bastilha não foi algo simbólico. Não. Eles derrubaram a Bastilha, né?
essa é uma informação que eu tinha como muito certa, a queda da Bastilha foi algo simbólico, né? O termo dizer era mais simbólico. E na prática, está ficando meio vermelhinho aqui desse mico que eu paguei. E estou contando aqui para todo mundo. Mas se quando a gente coloca assim que toda a informação e todo o conhecimento que a gente tem, ele pode estar errado, ele permite que nós busquemos outras soluções. E quem sabe seja por isso que a ciência ela progride e tem cada vez mais, né? No sentido que a gente vai considerando todo aquele conhecimento anterior que às vezes dava certo, né, na prática funcionava, mas efetivamente ele tinha um erro. E aí você vai buscando essas novas possibilidades. E aí a epistemologia, ela é um campo no qual a gente pode trabalhar essa questão da provisoriedade, né? Assim, no sentido de que se existir uma verdade absoluta, quem sabe eu ainda não a tenha. E pode ser que nem exista essa verdade absoluta, né? Essa é uma das coisas que a gente vai discutir aí na nossa disciplina. E essa é uma das questões que se podemos dizer que é de uma das maiores importâncias que a gente tem, né? Vou falar um segredo só para você, não deixa o professor Zé Carlos saber. Ó, é o seguinte, se um dia você tiver chance, ou pela internet, ou pessoalmente, procure a Bastilha, ele não encontrou. Ai, Flávio, esse é meu mico, né, cara? E se você colocar lá no Google, até tem lá, porque tem o local onde era a Bastilha, que eles chamam de Bastilha, né? Mas não existe o prédio, né? Flávio. Será que a gente já conseguiu confundir eles o suficiente? Eu não sei, viu? Eu estou achando que eles ainda têm algumas certezas escondidas dentro dessa carinha que está olhando para mim agora nesse momento. Eu estou escutando pensamentos do outro lado da tela e esse cara olha e fala assim: ah, não vem não, cara. As minhas informações são os meus saberes e tudo isso é conhecimento e pronto, final. Olha, eu vou falar um pouco, eu vou retomar uma coisa que o Zé Carlos falou aqui, mas vou te avisar de uma coisa. A provisoriedade do conhecimento também é provisoriedade do saber e da informação. Sabe por quê? Porque justamente o fato deles se inserirem na história, e na história humana, né, não dá para dizer que eles estão certos ou errados. Não dá para dizer porque eles têm data de validade. Eles podem estar vencidos. E pode ser que não é que ele estava certo antes e está errado agora. Pode ser que ele não havia sofrido ainda o bombardeio de perguntas muito boas que derrubassem aquela informação, aquele saber, aquele conhecimento, assim como derrubou a Bastilha. E derrubou a Bastilha na cabeça do Zé Carlos, inclusive. Na minha também, viu? Porque eu já fiz essa experiência e falei, nossa. Então, mas vou deixar no ar que você descobrir uma hora o que é essa história. Vamos retomar, Zé. Vamos retomar para a gente... Você acha que vamos ver se falta alguma coisa, Flávio? Acho que é isso aí, né? Que a gente tinha que falar, de confundir a cabeça dele. Você gostaria de confundir mais com alguma coisa ou a confusão tá boa aí para ti? Olha, Zé, deixa eu pensar. Eu tenho a impressão que tá bom por hoje, sabe? Mas a gente podia fechar essa confusão com mais uma perguntinha básica, né? Qual é, Flávio? Maltrata eles aí. Já deixa eu olhar bem na cara dele, porque eu gosto de olho no olho, sabe, Zé? Viu? Fala para mim uma coisa, filho. Quais as certezas que você tem? E alguém, porventura, já falou para você
que essas certezas podem ser derrubadas no chão. Serve Tá, essa? tá bom, Flávio. Se quer derrubar a Bastilha de novo, né? Então a gente derruba. Valeu, Flávio. Até a próxima. E esperando você também aí na próxima conversa, né? E vamos ser um bom youtuber, Flávio? Vamos pedir para o pessoal curtir, Com compartilhar, fazer certeza. as Isso, coisas. coloca aí o seu like, o seu love, ou seja lá o que for, nem sei como é que é, porque eu nunca uso essas coisas, agora eu vou descobrir. Dá aí uma manifesta aí desse monte de baboseira que a gente trouxe aqui, né, Zé? É isso aí. E esperamos você no nosso próximo vídeo ou podcast, sei lá eu como que nós vamos estar chamando isso aqui para frente. Valeu, Flávio, obrigado. Valeu para você que gostou de estava nos ouvindo, teve paciência aí com a gente. Até mais, Zé. Tchau. Tchau para você também. Tchau, tchau.